Vamos fazer a nossa prece, né? Então, eu vou, antes dar o meu boa tarde a todos os companheiros que se encontram aqui. Hoje, dia 6 de julho de 2021, o ano está passando, né? Está voando, né? Nós já estamos no segundo semestre de 2021. E nas terças-feiras, às 17 horas, nós estudamos sempre o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, e que são a escala espírita, né? Que é a partir da questão 100, escala espírita. E nós estudamos semana passada a questão 102, que faz parte da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, questão 101, caracteres gerais, e a questão 102, 10ª classe, espíritos impuros, que nós falamos na semana passada. Então, antes de iniciarmos e darmos continuidade ao nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos reunidos, Senhor, para mais uma tarde e noite de estudos. Te rogamos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção para cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos parentes, filhos, pais, irmãos, amigos, para toda essa comunidade, Senhor, que nos rodeia. Em especial, pedimos sempre pelos nossos irmãos que se encontram doentes, doentes do corpo, doentes da alma, e para os nossos irmãos desencarnados, que todos possam, Senhor, receber o amparo da espiritualidade amiga, a visita do médico Jesus, que todos possam ser esclarecidos, consolados, amparados. Pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados, que onde quer que estejam também possam receber, Senhor, o teu amparo, o teu consolo, o esclarecimento, para que eles possam em breve, depois de passar daquele tempo necessário para se equilibrarem energeticamente, poderem seguir a sua caminhada, retomando as suas vidas, suas atividades, e assim buscando crescer e progredir. Então, que todos nós possamos aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão e aprendizado para melhorar a nossa vida, para buscar essa educação tão necessária ao espírito, e assim nos prepararmos devidamente para colaborarmos com o Mestre Jesus, atendendo aqueles que tanto necessitam. Assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que chegam até nós, vindo dos corações amigos, dos amigos espirituais que conosco se reúnem também para estudar e nos auxiliar, te pedimos, Pai, amorosamente, para nos dar a permissão para iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje e da semana. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. A questão 102, nós já estudamos, mas eu vou reler a pergunta, porque hoje nós vamos estudar, fazer um aprofundamento num tema que é muito importante. E que esse tema surgiu a partir do momento que nós estudamos essa questão 102, que é da 10ª classe, Espíritos Impuros. Então, eu vou fazer uma leitura novamente dessa questão e, a partir daí, a gente vai começar a desenvolver esse estudo que eu preparei para o dia de hoje. Então, 102, 10ª classe, Espíritos Impuros. Eu até vou pedir aí, quem tiver e quiser, pegar o livro, além do Livro dos Espíritos, é claro, o livro Seara dos Médiuns e Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Vou dar aí um minutinho, quem tiver, né? Seara dos Médiuns. Quem quiser pegar também o Livro dos Médiuns, pode pegar. Eu vou até pegar o meu, que eu não tinha pego aqui. Seara dos Médiuns e Mecanismos da Mediunidade e o Livro dos Médiuns. Na verdade, são 3, né? Livro dos Médiuns, Seara dos Médiuns e Mecanismos da Mediunidade.
Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Um livro muito importante, que tem muita coisa para nos ensinar. Então, né, eu pedi, Livro dos Médios, Seara dos Médios e Mecanismos da Mediunidade. Então, eu vou começar a fazer a leitura aqui da questão 102. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, né? Não são inclinados ao mal, do que fazem objeto das suas preocupações. Ele está falando desses espíritos impuros, que são os espíritos que serão estudados na questão 102. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Essa ligação é feita através da afinidade e sintonia. A fim de induzi-los à perdição. Mas lembrando que esses homens que são induzidos à perdição não são vítimas. Satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Então, um minutinho só, gente. Então, como nós falamos aqui, esses espíritos, né, são espíritos imperfeitos, são espíritos que gostam do mal e se aproximam daqueles que com eles se afinizam e sintonizam. Não é verdade? Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Eu trouxe aqui, está no nosso ecrã, um aprofundamento da situação que envolve os espíritos que se encontram nessa situação. Então, eu vou colocar aqui para que a gente possa estudar um pouquinho sobre esse tema. Porque muitas vezes a gente fica assim, né? Ah, meu Deus, será que eu não sou vítima realmente? Porque às vezes as pessoas dizem, né? Que eu me deixo carregar, que eu me deixo envolver. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto dessas coisas. Então, como é que alguém pode chegar e dizer que eu sou cúmplice? Não é que eu sou cúmplice, eu não gosto disso. Então fica parecendo que realmente nós não temos nada a ver, que nós somos simples vítimas das circunstâncias. Mas hoje a gente vai ver que não é bem assim.
Então, a gente vai começar, e vamos esperar até para que dê para a gente fazer esse estudo todo. Tá aqui, o curso, né, o Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, ano 2021. Pensamento e sua sintonia. Então, o estudo de hoje, ele é uma continuação da questão 102 de O Livro dos Espíritos, tá? É uma continuação dessa questão 102, que trata da 10ª classe, Espíritos Impuros. Então, vamos continuar aqui. Pensamento e sintonia. O ser humano, em realidade, não é um corpo que carrega uma inteligência. É sim um espírito imortal que dirige e movimenta um corpo físico transitório. Estudamos isso com Paulo de Tarso nas epístolas, quando ele chama muita atenção para isso. Um corpo físico transitório frágil, não é? Frágil, que logo, que dura pouco tempo. Se nós pensarmos que 90, 100 anos é um tempo curto em relação à eternidade, não é? Então, na realidade, nós somos um espírito imortal, e Paulo também falou sobre isso, né? Ser imortal é um modo de vida. É isso aí, é um modo de vida, tem que ser um modo de vida, né? Então, um espírito imortal que dirige e movimenta um corpo físico transitório. Sabemos que os espíritos só se comunicam pelo pensamento, que se irradia pelo espaço na forma de uma onda mento-eletromagnética, isto é, uma onda eletromagnética emitida pelas suas mentes. Por isso, essa expressão ela é muito encontrada nas obras de André Luiz, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, que eu acredito que vocês estejam vendo a capa. André Luiz faz esse comentário, e tem outros livros também, mas nesse livro ele cita onda mento-eletromagnética, que é uma onda eletromagnética emitida pela mente. E aqui nós vamos entender um pouquinho o que são ondas eletromagnéticas. São as ondas capazes de viajar no vácuo, tá? Então, são capazes de viajar, são capazes de se propagar no vácuo, na velocidade da luz. Ela também se propaga na velocidade da luz, na mesma velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. E são formadas pela combinação dos campos elétrico e magnético, por isso que é chamado de eletromagnética, onda eletromagnética. Graças a esse tipo de onda, as pessoas podem ver TV, acessar a internet, ouvir música, esquentar a comida no micro-ondas. Então, isso tudo graças às ondas eletromagnéticas. As ondas de rádios, TVs, raio-x, micro-ondas e principalmente a luz do sol são exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Então, isso aqui é para a gente entender o que são as ondas eletromagnéticas. E André Luiz diz que nós temos o nosso pensamento se irradia pelo espaço na forma de uma onda mento-eletromagnética, tá? Comunicação implica sempre duas vias. Isso a gente aprende desde que a gente está no curso, eu chamo curso primário, né? 3ª, 4ª série do ensino fundamental. Vamos dizer assim. Eu me lembro bem disso. Para que haja comunicação é preciso haver um emissor e um receptor, não é isso? Então, comunicação implica sempre duas vias. Uma que emite e a outra que recebe a mensagem. Uma manda a mensagem, a outra recebe a mensagem.
Assim, a mente do espírito, ela deve possuir dispositivos tais que lhe permite emitir e receber simultaneamente em dois canais distintos ondas pensamento. Então ela tem dois canais distintos, um para emitir, outro para receber as ondas pensamento. Porque nós já aprendemos que o nosso pensamento, não é? Tá lá. Os espíritos só se comunicam pelo pensamento, que se irradia pelo espaço na forma de uma onda. Então tá aqui. Tá? Amplitude da faixa de frequência de emissão e recepção de ondas pensamento varia de acordo com o nível evolutivo do espírito. Então, nós estamos falando agora de uma outra coisa, de amplitude da faixa de frequência da emissão, recepção de ondas pensamento. E varia de acordo com o nível evolutivo do espírito. Então, a gente já está percebendo que 80%, 90% das coisas que envolvem os espíritos dependem do seu nível evolutivo. Os espíritos pouco evoluídos possuem faixas de pequena amplitude, faixas de frequência de pequena amplitude, os pouco evoluídos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá bom, gente? Se eu for capaz de responder, fique à vontade. Então, os espíritos pouco evoluídos, os espíritos inferiores, imperfeitos, é melhor esse termo, os espíritos imperfeitos, pouco evoluídos, possuem faixas de pequena amplitude. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui nós temos um gráfico caracterizando as ondas chamadas longas. São as ondas de menor frequência. Então, nós temos aqui o que é conhecido como crista. A crista é a ponta da elevação. E o vale, a gente já sabe mais ou menos o que é um vale, né? Na parte de baixo, chama-se vale. Essa ponta, esse espaço que está pintado de azul claro, é chamado comprimento. É o espaço que ocupa o comprimento de onda, que ele se refere à letra lambda, né? No alfabeto grego. Então, aqui, ó, lambda. Então, nesse pintadinho de azul claro, seria o comprimento de onda, que vai mais ou menos de uma crista, onde a crista morre na linha horizontal, até o início da outra. Isso seria um comprimento de onda. E a amplitude, que ele disse que os espíritos pouco evoluídos possuem faixas de pequena amplitude, é esse espaço onde está a letra A, que vai da linha à crista da onda, ou que vai da linha ao vale. Então, essa elevação, esse espaço dessa elevação é que é a amplitude. Então, os espíritos imperfeitos, pouco evoluídos, eles têm uma pequena amplitude. Então, a gente percebe que a amplitude aqui, ela é pequena, não é muito alta, tem um espaçozinho onde está a letra A, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Isso é o que eu preciso que vocês percebam bem a altura do que é uma pequena amplitude. Essa é a altura de uma pequena amplitude. E essas são as ondas chamadas longas. Ondas longas, menor frequência, pequena amplitude. Tá bom? Deu para todo mundo entender. Então vamos seguir aqui. Importante é gravar isso. Ondas longas, menor frequência, pequena amplitude, envolve os espíritos imperfeitos. Se alguém quiser anotar, pode anotar. Espíritos imperfeitos. Ondas longas, menor frequência, pequena amplitude. Vou dar aí um minutinho para quem quiser anotar.
Então, tá aí, ondas longas, menor frequência, espíritos imperfeitos, pequena amplitude. Vou seguir em frente aqui, tá? Os espíritos mais evoluídos desenvolveram faixas de maiores amplitudes. Então, se esse de cima é de pequena amplitude, espíritos imperfeitos, os superiores, mais evoluídos, têm uma maior amplitude, o que lhe permite um campo de intercâmbio, de comunicação muito mais amplo. Claro, se tem uma maior amplitude, a faixa de comunicação dele é muito mais ampla. Então, as ondas curtas de maior frequência têm uma maior amplitude. Então, você vai perceber aqui, olha o gráfico das ondas curtas de maior frequência. Olha a amplitude. Em comparação com aquele de cima, olha aqui em cima, olha como é baixinho essa elevaçãozinha aí do ar, como é baixinho. Olha a outra embaixo. Olha a outra. Olha lá, ó. Opa, tá dando um probleminha aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Olha aqui, ondas curtas. Começou a dar problema. Ai, meu Deus. Então, eu vou segurar aqui. Então, olha aqui, ó. Os espíritos mais evoluídos desenvolveram faixas de maiores amplitudes, o que lhe permite um campo de intercâmbio de comunicação muito amplo. Ondas curtas, maior frequência. Então, você vai ter aqui uma maior amplitude. Olha a seta indicando da linha até o alto da crista, como a amplitude é maior. Né? Então, esses são os espíritos mais evoluídos. Ondas curtas, maior frequência, maior amplitude. Uma onda pensamento irradiada pela mente de um espírito propaga-se pelo espaço até ser captada pela mente de outro espírito, algumas vezes distante milhares de quilômetros. Então, um pode estar no Brasil, o outro pode estar na China, pode estar no Japão. Olha aí, vai começar as Olimpíadas semana que vem. A maioria dos jogos, que eu adoro, ocorrerão de madrugada. Então, a gente é do outro lado do mundo, né? Quando lá estiver anoitecendo, aqui está amanhecendo. Quem quiser assistir os jogos, vai ter que assistir durante a madrugada. Olha a distância. Mas uma onda pensamento irradiada pela mente de um espírito propaga-se pelo espaço até ser captada pela mente de outro espírito, algumas vezes distante milhares de quilômetros. Os espíritos mais evoluídos conseguem captar mais facilmente as ondas pensamento daqueles que lhes são inferiores. Então, os espíritos mais evoluídos conseguem captar com muito mais facilidade uma onda pensamento de um espírito imperfeito. Já os espíritos menos evoluídos, os imperfeitos, ao contrário, não conseguem captar as ondas pensamento emitidas pelos seus superiores hierárquicos, em suas mentes ainda pouco evoluídas, a não ser que os espíritos emissores, que são os espíritos mais evoluídos, por vontade específica, reduzam a frequência da onda irradiada para valores que possam ser detectados. Então, o espírito imperfeito, ele não consegue captar as ondas de pensamento dos espíritos superiores. Ele não consegue. Porque a sua mente ainda é pouco evoluída. Mas se os espíritos emissores, os superiores, por uma vontade específica, não, eu quero ajudar esses irmãos a crescer e aprender. Se eles assim o quiserem, os espíritos mais evoluídos, eles poderão reduzir a frequência da onda irradiada
que é de alta amplitude, ele vai diminuir a amplitude da sua onda, da frequência da sua onda, para valores que possam permitir aos espíritos imperfeitos captar o pensamento deles. Então, eles vão baixando a frequência, até que os outros possam acompanhar seus pensamentos. Então, nós temos aqui um esquema, tá? Esse esquema diz aqui, relação energia-frequência e comprimento de onda da luz. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, em vermelho, com duas setas pretas bem grandes, comprimento de ondas longas, que são daqueles espíritos menos evoluídos. E temos o azul, comprimento de ondas curtas, que são dos espíritos mais evoluídos. Então, o que vai acontecer? Os espíritos mais evoluídos estão aqui do lado direito, no azul bem forte. E as ondas deles são, né, de alta frequência, de grande amplitude. E dos espíritos menos evoluídos, tá lá, são ondas longas, não é? De baixa amplitude. Aí os espíritos superiores, que estão no azul, querem fazer com que os que estão no vermelho, que são os menos evoluídos, recebam o seu pensamento. Mas o pessoal do vermelho não consegue captar o que o pessoal do azul, que são os mais evoluídos, estão pensando. Então, o que os espíritos superiores fazem? Que estão no azul, eles começam o quê? A diminuir a frequência da onda irradiada. Aí eles diminuem um pouquinho, vão para o verde. Fica mais... Gente, as cores aqui é só para processo didático, tá? A importância aqui é do desenho. Eles vão para o esquema do verde. Se você perceber, a forma como o verde está desenhado já tem um espaço maior entre as cristas do que do azul. Então, eles já deram uma reduzida para ficar do esquema do verde. Se os espíritos menos evoluídos captarem no verde, eles param por aí. Mas se não captar, eles vêm para eles vão reduzindo, vêm para a forma do amarelo. Esperam para ver se conseguem captar, mas mesmo assim não dá. E aí eles vêm para o laranja, que está do lado do amarelo, bem mais reduzida a frequência da onda, em comparação com o azul, que é a original, é a que pertence a eles. Se não captar, aí eles vão para o vermelho. Reduziram ao máximo. E aqui do vermelho, talvez os espíritos inferiores, ou melhor, imperfeitos, consigam captar. É assim que se processa o pensamento. É assim que se processa a comunicação dos espíritos mais evoluídos para os mais imperfeitos. Então, por uma vontade específica, a vontade de iluminar, de esclarecer, de educar, os espíritos mais evoluídos vão reduzindo a frequência da onda irradiada para valores menores, até que possam ser detectados pelos espíritos mais imperfeitos, tá? Eu acho que a gente está conseguindo entender. Então, vamos seguindo aqui. Aqui você tem, ó, baixa frequência, baixa energia, espíritos menos evoluídos. Alta frequência, alta energia, espíritos mais evoluídos. Então, aqui nós vamos colocar os dois para a gente ter uma comparação legal, para a gente poder entender bem. Olha aqui, ó. Ondas curtas, ondas longas. Ondas curtas, espíritos mais evoluídos, alta frequência, uma amplitude bem maior, tá? E na baixa frequência, ondas longas, espíritos menos evoluídos. Olha como é diferente a frequência da onda e como é diferente a amplitude. Então, ondas curtas, espíritos mais evoluídos, né? Uma maior amplitude, uma alta frequência. Espíritos imperfeitos, menos evoluídos, uma baixa frequência, uma menor amplitude, são as ondas longas,
tá? Então, fizemos aqui uma comparação entre os dois. Então, aí a gente percebe o esforço que os espíritos superiores precisam fazer e a renúncia para nos trazer as informações, as revelações, os ensinos. Agora a gente imagina, vamos só tentar o que a gente não vai conseguir, imaginar o esforço que foi do mestre Jesus para tentar se fazer entendido pelos espíritos que conviveram com ele quando ele aqui esteve. Olha como ele teve que reduzir a frequência das suas ondas, dos seus pensamentos, para poder ser ao menos um pouquinho entendido. Então, eu acho que a gente deve começar a respeitar mais o esforço dos espíritos superiores, não é? Na essência, pensar significa formar ou combinar na mente do espírito ideias, reflexões, meditações e cogitações. Mas, na realidade, o pensamento é a faculdade do espírito que lhe permite dirigir e zelar pelas suas condições de vida. Ou seja, o seu modo de ser, o estado ou circunstância dos caminhos que ele deve trilhar e dos meios que deve desenvolver. Para isto, o conhecimento dos perigos que o ameaçam e dos gozos e prazeres que lhe tragam realização plena. Então, o pensar, né, o pensamento é a faculdade do espírito, que lhe permite viver, né? Fazer suas cogitações, suas reflexões, fazer suas escolhas, para escolher o caminho que ele quer seguir, para verificar os problemas que ele tem, os obstáculos que ele vai encontrar pelo caminho, a forma de superar esses obstáculos. Tudo isso vem através do quê? Da nossa mente e da faculdade que ela possui, que é a faculdade do pensamento. Nossos pensamentos transformam-se em correntes mentais, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios, de vital importância para a vida íntima de cada um de nós. Então, nossos pensamentos, nós já sabemos disso, né? Eles se propagam através de ondas. Então, nosso pensamento se transforma em ondas, que são as correntes mentais, ondas eletromagnéticas, que se propagam no vácuo, tá? Na velocidade de 300 quilômetros por segundo e colocando-nos, né? É 300 mil quilômetros por segundo, né? Eu nunca gravo esse número direito, vou até dar uma olhadinha aqui em cima para não estar falando besteira. Aqui, ó, por 300 mil quilômetros por segundo, não é isso? Então, vamos lá. Opa. Pulei muito. Colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios. Por que o universo de pensamentos alheios? Porque é uma multidão. Paulo mesmo diz, né? Nós somos observados por uma multidão de testemunhas. Então, isso nos coloca em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios, e isso é de vital importância para a vida íntima de cada um de nós. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ele nos traz a seguinte mensagem. Ele diz assim, Pensamento e Vida, capítulo... É um livrinho de capa verde, branca, que muita gente não dá muito por ele, mas é importantíssimo. Ele diz assim, Emmanuel, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Lembra o título do estudo de hoje? Pensamento e Sintonia, é o título do nosso estudo. Então, Emmanuel diz, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de sintonia. Por isso que nós falamos desse universo psíquico.
não é isso? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Se estamos assimilando pensamentos bons, estamos nos fortificando para o bem. Mas se estamos atraindo mentes doentias, estamos encaminhando para o mal, para a destruição, segundo a direção que cada um escolhe, livre-arbítrio. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma, o produto, não é? A soma, o total, o produto de muitos. Isso é importantíssimo, gente. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos, aí a gente poderia dizer assim, somos falange. Somos sempre a soma de muitos. Somos falange. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Tem uma passagem no Evangelho onde Jesus, se eu não me engano, é aquela passagem, né, de um homem que está num processo de subjugação terrível. O pai diz que uma hora os espíritos jogam ele no fogo, uma hora jogam ele na terra, jogam ele na água, e ele está a reboque ali. E aí o Senhor, né, vai conversar com aquele homem doente, percebe que ele está subjugado, né? Quase no processo já de possessão de espíritos doentes. Então o Senhor pede para aqueles espíritos saírem dele, né? Deixarem o homem em paz. E pela autoridade moral, esses espíritos não conseguem, eles têm que obedecer. E se eu não me engano é nessa passagem, se não é numa outra muito parecida, Jesus pergunta a eles, quem são vocês ou quem é você? Qual o seu nome? E o espírito responde, eu sou falange. Eu sou falange. É mais ou menos a resposta é essa. Falange. Nós somos falange, o meu nome é falange, eu sou falange. Mas ele está querendo dizer isso. Significa o quê? Legião. Oi? Pois, é legião. É legião, falange, né? São palavras sinônimas. Eu sou legião, eu sou falange. Palavras sinônimas. O que ele está querendo dizer? Que ali não é um só. Há um conjunto de espíritos juntos, que seria, ele chama de legião ou falange, nós podemos chamar, porque falange também é um coletivo, né? Então, nós, olha só, eu vou usar o termo legião, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Nós somos legião. Como disse a nossa querida irmã Ana Brito. Nós somos legião. Porque em qualquer providência, como diz Emmanuel, e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Somos legião. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o desejo é a alavanca de nosso sentimento. Eu desejo, né? E o sentimento vem. E aí eu vou buscar produzir, gerar uma energia para realizar aquilo que eu quero de acordo com a minha vontade, seja para o bem ou seja para o mal. Opa, subiu de novo, vou ter que descer aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo descer sem avançar muito, que de vez em quando ele faz isso. Vamos lá. Aí aqui a gente pode dizer assim, ó, a força de sintonia nascerá sempre de nós para com os espíritos.
pois seremos, logicamente, nós que acionamos a tomada de ligação mental. Com esse pensamento aqui, nós saímos da questão da vitimização. A força de sintonia, porque você começa pela afinidade, não é? Ah, eu gosto disso, e eu gosto disso também. Ah, que legal, gostando das mesmas coisas. Daí se estabelece uma sintonia. Então, a força de sintonia nascerá sempre de nós. Começa em nós. Tudo começa em nós, para com os espíritos. Pois seremos, logicamente, nós que acionamos a tomada de ligação mental, tá? Então, somos nós que acionamos a tomada de ligação mental. Quem toca a tomada não são os espíritos, somos nós. No livro Seara dos Médios, tem um capítulo chamado Faixas. No meu é página 125. Mas, se vocês abrirem o livro Seara dos Médios, no índice, porque como não tem número, fica difícil. Então, vamos fazer assim. Abram o livro no índice. Abrindo o livro no índice, vocês vão procurar a 39ª, o 39º texto. Vai lá pelo índice, conta 39. O primeiro é o texto Seara dos Médios. Aí você vai contando, aí você vai encontrar o texto Faixas e a página do seu livro, tá? Como meu livro é da época que Kardec foi batizado, ele é a página 125. Agora eu não sei o de vocês, bom? Então, nesse capítulo, Emmanuel coloca que a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Então vamos lá, né? Eu espero que todos vocês já tenham encontrado. Contou aí 39 textos, vocês vão encontrar o texto Faixas, e o texto Faixas está em acordo com a reunião pública de 27 de maio de 1960 e está relacionada à questão 285 de O Livro dos Médiuns. Então, antes de ler o texto Faixas, vamos dar uma olhadinha na questão 285 de O Livro dos Médiuns. É a última questão do capítulo 25, na parte segunda. É a última questão do capítulo 25, da parte segunda, né? Então, todo mundo já deve ter achado o texto Faixa do livro Seara dos Médios, e aí vendo a questão 285, última questão do capítulo 25 de O Livro dos Médios. Parte segunda, capítulo 25, que tem por título Das Evocações. Então, na questão 285, tem um título chamado Telegrafia Humana, Livro dos Médios. Aí está aqui, 58ª, porque na questão 284 tem itens, item 1, item 2, item 3, e termina no item 57º. A 285 começa no item 58º, que diz assim, é uma pergunta, evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? E eles respondem, os espíritos, certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Será um dia. Um dia, ele não disse agora. Um dia, futuro, um meio universal de correspondência. Aí, letra A. Por que não será praticada desde já, desde agora? Os espíritos dizem, é praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita, reservada às almas de escola, às almas mais evoluídas e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo. Olha o que ele diz aqui, ó.
o que raramente encontramos no planeta de provas e expiações, dado o estado dos habitantes da Terra. Então ele está dizendo aqui que essas almas de escola, essas almas muito evoluídas e desmaterializadas, quer dizer, desapegadas dos bens materiais, são coisas difíceis de encontrar no nosso mundo, que é um planeta de provas e expiações, tá bom? Por quê? Porque a maioria dos habitantes da Terra são espíritos imperfeitos. Agora nós vamos fazer uma leitura desse capítulo, faixas, do livro Seara dos Médios, que eu acredito que todo mundo já tem encontrado. Então ele diz aqui, Emmanuel, comunicação espiritual, esse texto, gente, é importantíssimo, por isso vamos prestar bem atenção. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Ele está dizendo o seguinte: não são apenas os médiuns ostensivos que podem manter uma comunicação espiritual. Está dizendo que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não são médiuns ostensivos, também podem fazê-lo. O pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas, o cérebro físico, tá? É um centro de ondas em movimento constante. Estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Toda vez que alguma coisa nos chama a atenção, nós entramos em correspondência, em comunicação com esse algo que nos chama a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, aí eu vou fazer uma ressalva. A maioria dos habitantes do planeta Terra são espíritos da terceira ordem, são imperfeitos. Então ele diz aqui, não é? Todo espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. E aí ele vai explicar cada um deles. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. Conforme, né? Nós pensamos desde quando? Desde que temos a razão a nos auxiliar. Não é verdade? Desde que nos tornamos espíritos, começamos a exercitar nossa inteligência até desenvolvermos a razão. A razão começar ali, né? A realmente funcionar. A partir daí, nós começamos a acumular experiências, aprendizados. Então, desde que o espírito surgiu na Terra e começou a fazer as suas escolhas, ele foi adquirindo conhecimento, acumulando esses conhecimentos. Então, tudo isso se traduz por experiências vivenciadas. Então, a experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. Ele deu outro fator aqui. Ele disse, são 3 fatores específicos, tá? Ele diz que todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, espíritos imperfeitos, é governado por 3 fatores. Primeiro, experiência, conjunto do nosso aprendizado. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Ora, eu vi algo, aquilo me interessou, significa que aquilo me estimulou. Então, a partir daquele estímulo, eu começo a desejar alguma coisa, a querer obter alguma coisa. Eu preciso ser estimulado para ter vontade de buscar alguma coisa. Então, o estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Porque já aprendemos que a inspiração vem de fora. Não é? A intuição é nossa. Ela vem desse conjunto de aprendizados, da nossa experiência, vem a intuição. Mas a inspiração, ela nos vem de fora.
Então, essa inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que nós aceitamos ou procuramos, que às vezes a gente vai atrás. Continuando aqui no livro, no texto do Emmanuel. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar nas faixas das necessidades do corpo físico, porque todo dia a gente é compelido a entrar na faixa da necessidade do corpo físico. Todo dia eu tenho fome, eu vou buscar comer. Eu tenho sede, eu vou buscar beber. Eu sinto frio, vou buscar me agasalhar. Não é? Então, todo dia eu sou compelido a entrar na faixa das necessidades do corpo físico. Pensando, por exemplo, na alimentação, na higiene e na higiene. És convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Então, da mesma forma, né, que eu entro na faixa das necessidades do corpo físico, eu também sou convidado a entrar na faixa das requisições espirituais que me cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração, ou qualquer pequenino acontecimento que te parece às vezes sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Por exemplo, eu posso estar vendo um programa, lendo uma matéria, ou escutando alguém me trazer uma novidade, e eu assisto aquilo e digo assim, isso é uma grande besteira. E deixa isso para lá, isso é uma grande besteira. Mas pode ser, tá? Que aquele fato que eu até disse que é uma besteira, ele pode, como ele diz aqui, ó, ser uma tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Muitas vezes eu posso até dizer assim, isso é besteira, mas eu posso estar dizendo isso da boca para fora. Lembra do nosso lar? Quando André Luiz disse assim para Clarencio, eu gostaria, né, de conseguir uma tarefa, um trabalho aqui na colônia. Mas o Clarencio disse o que para ele? Meu amigo, eu sei que o que você quer. Você quer um trabalho, você quer uma oportunidade de trabalhar aqui na colônia como médico. Mas o André não disse isso. Ele disse assim, eu queria um trabalho. Mas na realidade, no íntimo, no seu coração, na sua mente, era outro o seu desejo. Então, de repente, você pode ver alguma coisa, isso é bobagem. Mas, no fundo, aquilo tocou você. Então, ele diz aqui, né? Um pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, tá? E nós vivemos num planeta de provas e expiações, assemelha-se ao viajante entregue no mar, ao sabor das ondas. Então, toda criatura que ainda não traçou caminho de sublimação moral a si mesma, que não se impõe questões morais. Eu não vou fazer isso, e tá aqui, não é só da boca para fora, que viva essas questões morais, que viva isso, tá? Assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Fala uma coisa, mas vive batendo lá e batendo cá, como um barquinho abandonado no meio do oceano. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental. Então, nós receberemos variados apelos nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas. Então, não são só os espíritos desencarnados que podem nos influenciar, tá?
que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, quer dizer, se nós estamos impondo para nós mesmos essa sublimação moral, é porque nós estamos buscando Cristo. Não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, olha isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Que nós receberemos variados apelos. Virão pensamentos de todos os lugares para nós. Desde pensamentos de encarnados e desencarnados, tá? De todas as inteligências que se afinam conosco. Não são daqueles que pensam totalmente diferente de nós, não, dos que simpatizam com os nossos pensamentos e que nós simpatizamos com os deles, com os nossos afins, tá? E essas inteligências vão nos buscar através das ondas. Olha aí, ó, as ondas longas, né? As ondas longas, de baixa frequência, porque é da maioria dos espíritos imperfeitos, que se afinam conosco, tentando nos influenciar através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Então, é isso aqui. A maioria dos homens, a maioria dos espíritos, sejam encarnados e desencarnadas, estão aqui, nessas ondas longas, e vão nos buscar, se nós formos afins com eles. Mas aí ele bota um alerta. Mas se nós estamos buscando Cristo, não podemos ignorar a altura da faixa de onda de Jesus. Ele não vai estar nessas ondas longas de baixa frequência, o pensamento dele. O pensamento vai estar nessas ondas de altíssima frequência. Então, se nós queremos buscar o mestre, nós vamos ter que tratar de levantar a amplitude das nossas ondas. Nós vamos ter que sair das ondas longas para as ondas curtas. Vamos ter que aumentar a frequência do nosso pensamento, das ondas do nosso pensamento, para conseguir uma maior amplitude de onda. E não ficar na coisa rasteira. Porque senão, o que a gente vai encontrar aqui? Só baixo padrão. E aí ele continua, ele encerra o texto dizendo assim: com a bússola do evangelho, a bússola serve para quê? Para mostrar a direção certa, o nosso norte. Então ele diz, com a bússola do evangelho, porque quem tem bússola na mão não se perde. Aí a pessoa vai dizer assim, eu não preciso de bússola, eu olho para o sol, para as estrelas. Ora, se você olha para o sol, se você olha para as estrelas, o sol e as estrelas estão servindo de bússola para você. Estão mostrando o caminho. Não é verdade? Então ele diz aqui, com a bússola do evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. E aí eu vou pedir a vocês para abrirem o Livro dos Espíritos na questão 629. Porque ele falou aqui, né? Ele falou aqui que com a bússola do evangelho, e bússola serve para mostrar para a gente o nosso norte, sabe que é onde nós vamos encontrar a frequência altíssima do pensamento do Cristo, sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Questão 629, parte 3ª, capítulo 1 da lei divina ou natural, o bem e o mal. Kardec pergunta aos espíritos,
Que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Se nós conhecemos a lei de Deus, então nós já sabemos o que é o bem. O mal, tudo o que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Então são duas coisas. Não é? Como é que nós podemos distinguir o que é o bem do que é o mal? Primeiro, quando eu acredito em Deus. E segundo, quando eu quero realmente saber. Porque às vezes eu não quero saber. Porque eu estou gostando tanto daquilo que eu estou fazendo. Aí alguém chega para mim e diz assim: você sabia que isso é o mal? Ah, cala a boca, isso é sem graça. Estava tão bom. Não é? Estava tão bom. Então, quando eu quero verdadeiramente saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, o que é do bem, o que é do mal. Mas, será que eu estou realmente interessado em saber? E continuando aqui o livro de Emmanuel, né? O texto Faixas de Emmanuel. Ele diz assim, então ele diz, com a bússola do Evangelho sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, livre-arbítrio, fazer boas escolhas, o problema de sintonia corre por nossa conta. Então, razão porque dispondo todos nós do leme da vontade, e dentro dessa vontade entra o livre-arbítrio, o problema da sintonia é responsabilidade nossa, corre por nossa conta. E a sintonia, como todos nós já aprendemos, ela se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. Então é isso aí, né? A sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a existir, a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. Então, nesse texto maravilhoso, gente, esse livro Seara dos Médiuns tem cada texto. Na realidade, gente, meus amigos, eu estou estudando muito Emmanuel, e Emmanuel tem cada texto que é maravilhoso, maravilhoso. Eu baixei até um sitezinho, que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, o link, onde você pode baixar 412 livros de Chico Xavier. E um grande número deles é de Emmanuel. E ele tem muito para nos ensinar. E ele diz aqui, né? Para o Espírito Emmanuel, nesse texto que nós lemos, a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, né? Então vamos continuar aqui. Pensamos continuamente de maneira independente dos outros, né? Claro, nós somos individualidade. Então, nós pensamos continuamente de maneira independente dos outros. Mas quando recebemos pensamentos externos, olha aí o que é isso aí? Estamos sendo inspirados, as inspirações, lembra? Mas quando recebemos pensamentos externos, as inspirações que se combinam com os nossos, e aí começa a estabelecer a afinidade, a sintonia, sentimos toda a pressão da superposição de ideias,
ou do reforço de ação. Daí partimos com intensidade redobrada para a concretização dos atos ditados por nossa mente, independentemente da qualidade moral deles. Então, quando se estabelece essa sintonia, nós começamos a sentir aí a pressão da superposição de ideias ou do reforçação. Aí começa a ver o quê? Influenciação, que pode vir por uma fascinação, que pode vir por uma subjugação, que pode vir por uma possessão. Daí partimos com intensidade redobrada para a concretização dos atos ditados por nossa mente, independente da qualidade moral deles. Aí a coisa começa a ficar complicada, né? Profunda comunhão telepática. Vamos falar sobre isso aqui. No campo limitado, ilimitado, fazendo uma correção, no campo ilimitado, quer dizer, não tem fim, das vibrações espirituais não existe neutralidade. Ninguém pode dizer, eu sou neutro. Não, no campo ilimitado das vibrações espirituais não existe neutralidade. Jamais estaremos fora de toda a área de influenciação mental. Ninguém conseguirá fugir dessa lei de simpatia universal, de alma para alma, de mente para mente. Estaremos permanentemente em contato com determinada faixa de onda mental, condicionada à substância de nosso fulcro emissor. Então ninguém pode dizer assim, eu sou neutro, nada me atinge, nada me alcança. Falou isso, já está obsidiado, né? Ninguém consegue fugir dessa lei de simpatia universal. De alma para alma, de mente para mente. Estaremos permanentemente, por isso que ele fala aqui, no campo ilimitado das vibrações espirituais, não existe neutralidade. Estaremos permanentemente em contato com determinada faixa de onda mental. Logicamente que essa onda está condicionada ao nosso grau evolutivo, à substância do nosso fulcro emissor. Eu posso estar em contato permanentemente com faixas superiores, ondas superiores. Por quê? Porque eu estou emitindo ondas superiores. Ou eu posso estar em permanente contato com ondas inferiores, né? Aquelas ondas longas, de baixa amplitude. Por quê? Porque eu estou sempre emitindo essas ondas. Então, isso é importante. Isso é importante. Condicionada, tá? A substância de nosso fulcro. O que é que eu estou dando? É isso que eu estou recebendo. E é da lei, a cada um segundo as suas obras. E ninguém foge dessa lei de simpatia universal. Os afins se procuram. Continuando aqui. A lei de correspondência mental funciona perfeitamente em qualquer faixa psíquica que nos coloquemos. Baixa ou alta. Ela funciona perfeitamente. É lei de simpatia universal, é uma lei. Então, a lei de correspondência funciona perfeitamente em qualquer faixa psíquica que nos coloquemos. Em qualquer ambiente onde estivermos trabalhando, agindo ou nos divertindo. Temos os companheiros espirituais que procuramos e merecemos em função de nossa vida íntima. Onde nós estivermos, no nosso trabalho, fazendo qualquer coisa, ou mesmo divertindo-se, nós vamos atrair os nossos semelhantes. São os nossos companheiros espirituais que procuramos, percebeu? Não é que nos assediam, não. Nós é que os assediamos, que procuramos e merecemos, em função de nossa vida íntima, nossa vida mental.
Processo obsessivo. Vamos ver aqui como é que se estabelece aí de uma forma muito, né, rápida. Processo obsessivo. Os espíritos obsessor e obsidiado pensam com a mesma frequência. É claro, são afins. Por isso estão em sintonia contínua. Entre ambos, o pensamento atua na forma de circuito perfeito. Então, o espírito obsessor e obsidiado se afinizaram, estabeleceram uma sintonia, pensam com a mesma frequência. Por isso estão em sintonia contínua. Sempre ali, contínua. Entre ambos, o pensamento atua na forma de circuito perfeito. Para a gente entender um pouquinho desse livro maravilhoso chamado Mecanismos da Mediunidade, vamos tentar entender um pouquinho o que é esse circuito perfeito. Capítulo 6. Capítulo 6. Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Não vamos esquecer do nosso irmão Valdo Vieira. Pelo espírito André Luiz. Então tá lá. Capítulo 6. Circuito elétrico e circuito mediúnico. E parece um pouquinho complicado, mas com atenção a gente vai entendendo, tá? Conceito de circuito elétrico. Ele vai dar uma ideia. Ele vai dizer assim, ó. Indica o conceito de circuito elétrico a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica, sempre que se sustente uma diferença de potencial em seus extremos. O circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente. Polo positivo, polo negativo da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização a englobarem os serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição da energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais, em circuitos elementares, como sejam de geração e manobra, proteção e medida. Conceito de circuito mediúnico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Então, esse espaço entre o obsessor e o obsidiado, ele chama de campo de integração magnética. Esse espaço onde eles, né, estão se comunicando. Sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos. O obsessor está aqui e o obsediado está ali, tá? Então, sempre que se mantenha a sintonia psíquica, como ele falou aqui, ela é contínua entre os seus extremos ou mais propriamente o emissor e esse receptor. Tendo essa sintonia contínua, é isso aqui. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, respectivamente no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante. Lembra que nós falamos que sempre tem que ter o emissor, que é a entidade comunicante, e o receptor? O comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados. Porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Ele está dizendo que isso aqui se estabelece tanto entre encarnados como desencarnados e entre encarnado e desencarnado. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo
nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como seja ideação, seleção, autocrítica e expressão. Aí ele vem para mais um item, circuito aberto e circuito fechado. E ele diz assim, a corrente em sentido convencional no circuito elétrico é expedida do polo positivo, do gerador, circula nos aparelhos de utilização, geladeira, televisão, máquina de lavar, né? E volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, do qual passa por intermédio do campo interno do gerador, do polo positivo, prosseguindo em seu curso. Entretanto, para que a corrente se mantenha contínua, como ele diz aí, sintonia contínua, então, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou mais claramente, que o circuito esteja fechado, de vez que em regime de circuito aberto a corrente não circula. Se alguém tirar a tomada do interruptor da parede, para de funcionar tudo. Quando eu boto a tomada de volta, ó, eletricidade passando, os aparelhos estão funcionando. Circuito fechado, né? Sintonia contínua. Tira da parede, quebra, né? Quebra a sintonia. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante, para ter essa sintonia contínua, ela se equilibra entre a entidade comunicante e o médium. Mas para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento, olha só, para que se alimente essa sintonia contínua, esse fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Ou, mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado. Porque em regime de circuito aberto ou desatenção à corrente de associação mental, não se articula. Então, eu vou pular aqui um parágrafo, diz assim, ó, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental, destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Se o espírito, o médium, resiste ao ataque, resiste à influenciação, não se mantém a sintonia contínua. E aí, o que acontece? Uma dissipação de energia mental, tá? Destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Então, se o médium resiste, há uma dissipação de energia mental. Esse circuito se abre. E ao se abrir, quebra essa corrente de associação mental. Agora, se eles continuarem se alimentando, isso aí, esse circuito vai ficando cada vez mais forte. É o circuito fechado, cada vez mais forte, em sintonia contínua. Isso acontece quando o pensamento, existe aquele pensamento constante de aceitação ou adesão do médium pela energia que vem do espírito obsessor. Esse seria o circuito, né? Olha aqui, o espírito obsessor e obsediado pensam com a mesma frequência, por isso estão em sintonia contínua. Circuito fechado. Entre ambos, o pensamento atua na forma de circuito perfeito. É o circuito fechado. Sempre se mantém aquele pensamento constante de aceitação ou adesão entre o obsessor e o médium, o obsidiado, né? Então, isso é uma coisa muito, muito séria, uma coisa muito grave. Então, nós vamos aqui, ó, vamos seguir aqui. Deixa eu aqui, ó. Já é que subiu. Então, vamos descer aqui. Pensamos
Ah, não, já vi isso aqui, peraí. Ah, tá. Então, olha aqui, ó. Pensamento é energia. Energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagem ou formas. Então, olha só, pensamento é energia. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens, lembra formas, pensamento? Ou formas, e criando centros magnéticos, ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. É com esses que nós vamos nos comunicar, tá? É com esses. Continuando aqui, olha só. O obsessor, ele irradia uma onda pensamento dirigida ao obsediado. Leis universais. Semelhante atrai semelhante. Né? A cada um segundo as suas obras. É uma lei universal. Então, o obsessor irradia uma onda pensamento dirigida ao obsediado, que absorve. Estão aí num circuito fechado. Porque ambos possuem afinidades de pensamento daquele tema específico. Ao absorver o teor da informação contida nessa onda pensamento, o espírito obsidiado, ele recebeu, e logo ele analisa e a reirradia, isto é, a envia de volta para o ponto de origem. Assim, essa reirradiação volta para o espírito obsessor, que permanece em sintonia com o obsidiado, e é por ele absorvida, reforçando a atuação de sua força de vontade para continuar o processo, gerando persistência em grande escala. É o circuito que nós vemos aqui, circuito perfeito, o circuito fechado. Então, o obsessor manda, envia uma onda de pensamento do espírito obsediado. Ele a recebe, a analisa, se alimenta dela, e ela agora, mais potencializada, é devolvida para o emissor. E esse recebe toda a informação contida nessa onda. Ele recebe, analisa, potencializa e manda de volta. Aí o outro recebe, analisa, potencializa e manda de volta. Circuito fechado. Né? Tá tudo é o circuito perfeito. Enquanto um deles não resistir, esse circuito vai ficar fechado. E cada vez ficando mais forte, trazendo mais dificuldades. Não havendo resistência, porque é a resistência que leva para abrir esse circuito, e aí as coisas começam a se desvanecer. Não havendo esse circuito aberto, isso continua. É o circuito fechado que André Luiz colocou aqui no mecanismo da mediunidade. E ele diz aqui, ó, reforçando a atuação de sua força de vontade para continuar o processo, gerando persistência em grande escala. E aí pode entrar no processo de fascinação, subjugação, possessão e levar à morte. E esse processo pode ser levado para a vida futura. Isso pode continuar no plano espiritual enquanto eles estiverem na erraticidade, e depois ambos podem encarnar e o processo continuar. Ou então vamos dizer que um só encarna, o outro fica no plano espiritual. Mas isso não quer dizer que o processo vai se romper. Não. Um encarnado, outro desencarnado. O processo continua. Pensamento, o espírito se comunica pelo pensamento. Um está no plano espiritual, outro está na Terra. Continua o processo obsessivo. Circuito fechado. Se os 12 reencarnam, vão se encontrar, o circuito continua fechado.
Aí desencarna, continua tudo de novo. Desencarna, o outro fica, a coisa continua. Até que, por algum motivo, de alguma forma, isso se rompa. Mas até lá, isso pode ter causado muito prejuízo aos dois, tá? Então vamos prosseguir aqui. Eu acho que deu para ficar bem claro isso, né? Semelhante atrai semelhante, leis universais. Vencer os maus pensamentos. Entendendo a lei de sintonia mental, percebemos como é difícil vencer uma ideia negativa, um pensamento obsessivo, uma tentação pertinaz, uma persistente influenciação espiritual. É preciso entender essa lei de sintonia. E aí a gente começa, nossa, é complicado, é complicado. Então, não bastará somente orar com fervor. Não adiantará ficar pedindo proteção e receber a salutar fluidoterapia, o passe, né? Para afastar o espírito ou espíritos obsessores, porque isso aí também pode se estabelecer entre muitos. Não é? Lembra? Sou legião, que nos subjugam. Se a pessoa receptora, no caso, vamos falar do médium, de correntes mentais perturbadoras, permanece cultivando pensamentos doentios e sentimentos negativos, sem provocar nenhuma atitude de renovação mental séria. Então não vai adiantar ficar lendo livro de prece, eu vou à casa espírita, assisto palestra de manhã, de tarde, de noite, ou se é de uma outra religião, ir para a igreja assistir 200 mil missas, fazer confissão, receber a hóstia, ou se é evangélica, ir lá para o Papa, para o pastor exorcizar, afastar o espírito do cramulhão. Não adianta isso. Não bastará somente orar com fervor, pedir proteção e receber a salutar fluidoterapia para afastar o obsessor, né, o demônio, sei lá o quê, ou espíritos obsessores, que às vezes, como eu falo, lembrando aqui o que disse a nossa amiga Ana Brito, né? Nós somos legião, nós somos tudo isso aí. Não adianta. Se o ser humano, se o indivíduo, se o cidadão espírito permanece cultivando pensamentos doentios e sentimentos negativos. Lembra que nós começamos estudando lá do início, na primeira, dizia assim, depende de nós, parte de nós, começa em nós. Se não houver uma atitude de renovação mental séria, tudo isso que está aqui em cima, fazer oração, receber paz, assistir missa, vira placebo. Vira placebo. É aquela droga sem efeito. É preciso uma renovação verdadeira. Senão não tem cura da doença. A doença vai continuar lá. O cara pode até dar uma melhoradinha. Aí o cara fica todo animado, né? Vai lá na casa espírita, faz o tratamento espiritual, fica 6 meses de tratamento espiritual, aí sai, aí começa a assistir as palestras públicas. Aí eu não preciso mais, já estou bom, já melhorei. Aí vai embora. Como diz uma amiga nossa, vai para a ribalta. Daqui a pouco está de volta. Jesus falava sobre isso. Vá e não peques mais. Né? Vá e limpa bem a sua casa. Limpa bem a sua casa. Enquanto ele, né, o obsessor foi embora. Os companheiros foram embora. Aproveita que você está sozinho, dá uma arrumada na sua casa, porque ele poderá voltar. E aí, muito mais forte. Se você não fizer renovação mental, você vai cair novamente. Enquanto não se aprimorar, é certo que o espírito imperfeito padecerá na sua mente a resultante de seus próprios erros. Por isso é importante a gente começar a buscar nosso aprimoramento. Porque é certo. E nós somos espíritos imperfeitos. Nós vamos padecer, né, na nossa mente a resultante de nossos próprios erros.
Indispensável é a mudança real, sincera e persistente de nossas ideações. Senão, nós continuaremos aqui na questão 102, espíritos impuros, né? Não sairemos nunca da terceira ordem de espíritos imperfeitos. Ou então, quer dizer, um dia nós vamos sair, sim, mas ficaremos tanto tempo nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos que vai parecer que é ad eterno. Então, indispensável é a mudança real, sincera e persistente de nossas ideações. É trabalho de libertação, que não se concretizará de um momento para outro, mas sim paulatinamente. Olha aí o nosso Paulo de Tarso, né? Não é estalando os dedos, porque a natureza não dá saltos, mas sim paulatinamente. Parábola do semeador, né? A semente caiu à beira da estrada, caiu no terreno pedregoso, caiu no terreno cheio de espinhos, depois caiu na terra boa. É trabalho que leva tempo, mas é um trabalho que tem que ser feito de forma permanente e crescente, aplicando. O que é preciso aplicar nesse trabalho? Esforço interior, boa vontade, paciência, muita coragem e firme propósito de renovar-se para o bem maior, que será sempre o amor de Jesus Cristo para com todas as criaturas. Então, a gente tem que buscar isso. Ah, é muito difícil? É, mas não é impossível. É trabalhoso, como diz Joana de Anjos, mas não é impossível. E quando é que eu posso começar isso? Agora. É o melhor tempo, é a melhor idade, é a melhor época. Agora. Começar a trabalhar isso, nos renovando para o bem maior, que é o amor de Jesus Cristo, que fez essa renúncia imensa de encarnar aqui. Olha a questão das ondas mentais de Jesus e das nossas ondas mentais. E ele fez isso para quê? Por amor a todos nós. Então vamos procurar nos aproximarmos dele, elevando a nossa frequência, amplitude, né? Buscando sempre as coisas boas, mas não da boca para fora, aqui dentro de nós, que aí nós chegaremos lá. Esse trabalho que eu trouxe aqui para vocês, né, para vocês não, começou comigo, que eu adorei fazer isso, que foi baseada nessa questão 102 dos espíritos impuros. Eu fui buscar essas referências bibliográficas aqui, ó. Seara dos Médios, né? Todo mundo sabe que é um livro que estuda o livro dos médios. Pensamento e Vida, que é um livro pequenininho só em tamanho, mas é grandioso em ensinamento. Aprendendo sobre o Espírito, são uns 3 ou 4 volumes, tá? Do Flávio Távora Pinho, maravilhoso. Minha Mente, Meu Mundo, do Walter Barcelos. A Influência dos Espíritos do Nosso Dia a Dia, do Vladimir Sanches. Ele é um físico quântico espírita, já teve no CIOI 2 vezes, fazendo seminário, encontros de mediunidade, é maravilhoso. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Mecanismo da Mediunidade, um livro que é pouco estudado pelos espíritos, que acham que ele fala muito de eletrônica, disso, daquilo, mas é sempre fazendo analogias, e onde a gente tem muito o que aprender, tá bom? Essa é a bibliografia que eu mandei para vocês aí. Então, vamos fechar aqui. Fechar a guia atual. Então, meus amigos, deixa eu ver aqui. Ah, botou aqui Legião, né? Eu acho que eu chamo sempre Falange, mas no final é tudo a mesma coisa. E aí eu pergunto a vocês, deu para acompanhar? Deu para entender? O Félix saiu daqui. O Félix está aqui, eu pensei. Formidável. Nossa, incrível, incrível. Tira o paradigma de ser, eu estou sendo obsidiada. Nada. Eu estou abrindo minhas portas, escancarando. Nossa, muito bom. Se vocês quiserem, eu vou colocar esse PDF lá no grupo. Mas você gravou isso, não gravou essa aula? Está sendo gravada a aula e o PDF eu posso colocar de novo para vocês. Se vocês quiserem o PDF para estudar, esse livro que eu já... que a Ivone Pereira, eu preparei o PDF da Ivone Pereira, do mesmo autor do Vladimir,
que é desmistificando a questão da reencarnação com a clonagem. O negócio dele ele é o mesmo autor, são dois livros maravilhosos que ele tem. Esse é a influência dos espíritos no nosso dia a dia, o outro é que eu guardei o livro lá, é um livro maravilhoso, onde ele fala sobre a reencarnação, o processo de reencarnação, que eu vou usar hoje no livro da Ivone Pereira. Eu fiz um PDF, eu espero que dê para fazer. É um texto maravilhoso, também tratando das questões psicológicas do feto, em relação ao pai e à mãe durante os primeiros meses da gestação, que é aquele caso que nós estamos estudando lá, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Sensacional, sensacional. Eu vou passar lá no Bezerra, lá no nosso grupo mediúnico, para a gente assistir. Ainda bem que você gravou. Esse pensamento em sintonia eu achei ótimo. É dentro justamente do que nós estudamos semana passada, da questão 102 de O Livro dos Espíritos. Perfeito. E é bom a gente... E também essa questão dos tratamentos, do passe, isso é como você falou, não adianta, a pessoa pode receber 1000 passes, se ela não mudar a sintonia dela, não vai adiantar. Não vai adiantar tratamento. E eu e Menezes, durante alguns anos, eu e Menezes dirigimos o trabalho da reunião pública de terça-feira. Ele era o meu assessor, foi da terça-feira e domingo, eu trabalhei com o Menezes lá, era o meu, eu chamo de mosqueteiro. Então, quantas vezes a gente via a pessoa chegar para o tratamento espiritual, fazer o atendimento fraterno e ia para o atendimento espiritual. Ficava lá no atendimento espiritual um monte de tempo. Aí saía, o orientador espiritual dizia para a pessoa, olha, agora você volte para assistir palestras, porque as palestras são uma continuação do tratamento espiritual. Aí a pessoa vinha, assistia uma palestra, assistia 2 e sumia. Aí, passados os meses, a Verinha Eckert também trabalhou com a gente lá na terça-feira, né? Menezes, Verinha. Passados os meses, olha o candidato voltando. Eu queria pedir um atendimento fraterno. Por quê? Isso aí. Você assiste, faz tratamento espiritual, recebe não sei quantos passes, né? Faz confissão, jura pelo amor de Deus, tem exorcismo, tem tudo. Em todas as religiões fazem o atendimento espiritual. Daqui a pouco está o cara de volta. Claro, Jesus falou isso. É que eu não me lembrei bem da passagem do Evangelho, quando ele fala para a pessoa, vai lá, limpa bem a sua casa, está falando da casa mental, né? Cuida bem da sua casa, deixa bem limpinha, porque ele atendeu a pessoa. O que ele fala para a mulher adúltera? Mulher, onde estão os homens que queriam te apedrejar? Ela diz, não sei, senhor, sumiu todo mundo. Aí ele olha para ela assim, eu também não te acuso, não é? Eu não vou te acusar, mas vá e toma cuidado. O que ele está querendo dizer para ela? Não cometa os mesmos atos, porque senão vai acontecer tudo de novo. E nessa outra passagem também, é um homem, parece que ele atende, e ele diz para ele, para arrumar a casa, cuidar da casa, arrumar a casa, porque eles que foram embora temporariamente vão voltar. E poderão voltar mais fortes. Quando ele fala arrumar a casa, é a casa mental. Arruma a casa mental. Essa passagem do Evangelho que Jesus fala. Porque você temporariamente está bem, mas se não vigiar e orar, é a casa daqueles 9 leprosos rancenianos que Jesus curou. Só um voltou para agradecer. Aquele que voltou para agradecer foi aquele que realmente entendeu e começou a fazer a sua transformação moral. Os outros não saíram pela rua pulando, alegre, feliz. Estou curado, estou limpo. Logo voltaram, ficaram doentes de novo. Por isso que a Amanda fala, esse texto, faixas do livro Missionários da Luz, do livro Seara dos Médios, o Vladimir Sanches, nesse livro, que eu vou fazer o estudo depois da Ivone Pereira, ele trabalha nesse texto faixas também. É um texto importantíssimo esse faixas, do Seara dos Médios. Leia, pode falar.
Olha, eu nunca estudei com tanta profundidade como hoje, viu? Olha, adorei. Mas vocês já perceberam que tudo isso aí a gente já vinha estudando o livro dos Espíritos? A gente já Uhum. vinha estudando. É só agora começar a reunir os pedaços. A gente começa a Olha, reunir um pouquinho de Paulo de Tarso, um pouquinho de André Luiz, um pouquinho de Ivone, um pouquinho disso. E daqui a pouco você veja, entendeu? Então você vai estudando e vai reunindo isso. E não tem outra fica explicação. mais fácil também o entendimento, né? Sim, sim. Não tem outra explicação. Está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Afinidade e sintonia. Agora a gente não pode mais culpar o obsessor. Não pode, não pode. É o Vamos porque ter que, antes o depois desse obsessor, estudo, minha não é? filha, O obsessor acabou. antes era uma maravilha. Qualquer coisa, não tem nas outras religiões. Não, eu não queria fazer isso, não, pastor. Foi Satanás que me fez, obrigou. O espírito é o obsessor. Aí você tirou o obsessor da história, quem sobra? Você. Tirou o obsessor, quem sobra é você. Aí você olha assim, começa a chorar, porque não tem mais obsessor para botar culpa. Não tem mais. Porque, como Emmanuel disse, aonde começa? Tudo começa em nós. Aí, fica aí, é só abaixar e chorar. Então, gente, vamos dar uma paradinha aí, 5 minutinhos, tá? Para a gente voltar no nosso Memória de um Suicida, que o estudo está muito bom. E hoje nós temos a nossa irmã Vera Isaura, que vai falar de Jesus Gonçalves na nossa palestra pública. Eu convido a todos, né? Julho é o período aí, aniversário de Jesus Gonçalves, então eu convido a todos a participar. Um grande trabalhador, um grande amigo da Seara de Jesus. Então vamos dar uma paradinha aqui.